Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, sejam muito bem-vindos à casa de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco, né? Temos amados irmãos preciosos lá de Maringá que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos, queridos. Vocês moram no nosso coração, vocês são preciosos. Todos vocês, Deus os abençoe. Todos vocês também, amados irmãos, estão conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? E você também que está nos assistindo através da internet, é um prazer, uma alegria ter você conosco aqui conectado nesse momento tão especial, que é o culto da igreja Casa na Rocha. Convido os irmãos para estarem abrindo Romanos capítulo 12, de 1 a 3. De 1 a 3. Romanos 12, de 1 a 3. É uma linda palavra de Deus. Capítulo 12 de Romanos, Paulo está exortando os irmãos à prática da justiça, a aplicação e o serviço cristão. E ele começa aqui de forma esplendorosa, ensinando o que é o culto inteligente diante do Senhor, o culto racional. Ele nos diz em Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho extraordinário também o versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Olha que coisa tremenda, irmãos. Cada um de vocês, cada um de nós, temos uma porção de fé no nosso coração. Uma fé dada por Deus, né? Efésios capítulo 2 diz que até a fé que nos faz ser salvos diante de Deus, não por causa dos nossos méritos, não por causa das nossas boas obras, mas pelos méritos de Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e pela confiança que colocamos nele através da fé, nós recebemos a salvação. Isso a teologia chama de fé salvífica, ou fé salvadora. Ou seja, até a fé que te salva, irmão, não vem de você mesmo, você não é a fonte dessa fé. A fonte é o próprio Deus. Amém? Toda honra, toda glória seja dada a Jesus de Nazaré. Aquele que venceu, aquele que na cruz morreu, por causa dos nossos pecados, a Ele toda honra e toda glória. Paulo nos ensina a nos apresentarmos, né, como um sacrifício vivo, oferecer os nossos corpos, as nossas almas e os nossos espíritos humanos, né? Cada um tem um espírito humano, tem uma alma, que é o centro da nossa personalidade, e tem um corpo, que é a morada do Espírito Santo. Nós devemos nos entregar inteiramente, por completo, nos render completamente ao Senhor. Aqui fala também de um culto inteligente, que é a nossa consagração, a nossa santificação, a nossa entrega, a nossa rendição diante do Senhor. Então, se você quer fazer um culto inteligente ao Senhor nessa manhã, renda-se totalmente a Ele. Amém? Ofereça você mesmo, todo o seu ser, o seu coração, o seu corpo, alma e mente, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos iniciar orando, nos consagrando a esse Deus maravilhoso. Pai, nós estamos aqui porque Te amamos, Senhor. Nos consagramos completamente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder para todos sempre. Seja entronizado no meio dos louvores do Teu povo, Senhor. Nós nos rendemos completamente a Ti, nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Sejam a Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a Tua graça nos alcance nessa manhã. Que a Tua bênção venha sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos ser cheios da Tua glória, cheios da Tua graça e cheios do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida.
cada casa, cada família, Pai, daqueles que estão nos assistindo pela internet, sejam agraciados, sejam abençoados por Jesus de Nazaré, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que por nós morreu na cruz do Calvário e venceu ao ressuscitar dentre os mortos. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. E você que está nos assistindo, compartilhe esse link através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todos os meios, WhatsApp, né? Todos os meios possíveis, para que o máximo de pessoas sejam tocadas também assim como você foi. Glória a Deus. Irmãos, nós temos mais ou menos 3 vezes o número de pessoas que tem no culto online. Graças a Deus, e a gente fica muito feliz. Às vezes a gente termina de fazer uma live, quando vai, né, eu e o Caio lá, a nossa turminha, quando estamos ministrando, a gente terminou a live, já tem 100 e poucas visualizações. É algo lindo, incomparável que Deus faz, né, através desses meios eletrônicos. Nós temos realmente visto o Evangelho, a palavra, saindo para todo canto. E nós nos alegramos, e você faz parte de tudo isso. Você está engajado conosco, você faz parte desse ministério. E eu queria agradecer de todo o coração pelo carinho e pelo apreço dos irmãos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. 12, 9. Nós vamos falar hoje sobre chaves para resolver conflitos. Conflitos aqui é válido tanto para conflitos pessoais, entre amigos, entre pessoas, conflitos no trabalho, mas também, principalmente, na base da sociedade, que é a família. Como é que nós podemos resolver os conflitos? Vocês sabem que onde tem ser humano, tem BO, tem problema. Sim ou não, irmãos? Sim, somos pecadores, somos falhos, temos uma inclinação para o mal, uma natureza pecaminosa. Por isso a importância de nós aprendermos essas chaves, esses princípios, para que possamos ter uma vida relacional, afetiva, familiar, pessoal, amizades sadias e não tóxicas. Então é muito importante essa palavra, é uma palavra bem prática, que você pode colocar no seu dia a dia. Se você praticar, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Sempre quando eu penso em relacionamentos, quando eu penso em lidar com o outro, lidar com pessoas, eu não vejo na Bíblia um texto mais lindo do que Romanos 12, versículo 9. Aqui parece que Paulo tem um flash, um vislumbre, né? um lampejo do que Deus tinha no coração dele com relação aos relacionamentos humanos. O que Deus pensa? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo praticar a minha fé no meu dia a dia, no meu contexto familiar, com outras pessoas? O que Deus espera de mim quando eu me relaciono com pessoas, quando eu me relaciono com a minha família, quando eu me relaciono com amigos, ou no ambiente familiar, ou pessoal, ou profissional? Então aqui é tremendo, são dicas práticas, verdades profundas do coração de Deus, reveladas através dos escritos paulinos, né? É doutrina pura aqui, ensinamento puro do Senhor. Então vamos ler, Romanos 12, versículo 9, o texto sagrado diz: o amor seja sem hipocrisia. Vocês sabem, hipocrisia é falsidade, uma pessoa que tem a vida dissimulada, falsa. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo que o amor seja de verdade, e não falso, mas genuíno, autêntico, legítimo. Paulo continua dizendo: detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é isso aqui que nós estamos aqui, amor de irmãos, amor de amigos, amor em comunidade. Daí o nosso lema como igreja: que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Cada pessoa aqui, nessa manhã, é especial para o coração de Deus. Amém? Você é especial para o pastor Giovanni, nós somos especiais para vocês. Nós temos que amar uns aos outros, nós temos que ter esse amor fraternal, e devemos nos amar cordialmente. Essa palavra cordial fala de cardia, de coração.
de coração, de verdade, irmão, do mais íntimo do nosso ser. E aí Paulo continua, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que coisa tremenda. Honrarmos uns aos outros, honrarmos os nossos irmãos, honrarmos, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nós. No zelo, diz Paulo, não sejam remissos, ou seja, no cuidado. Sejam cuidadosos uns com os outros e não trate os outros de qualquer maneira. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha essa dica. A gente só serve ao Senhor servindo as pessoas. Servindo as pessoas, servimos ao Senhor. Versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não torneis a ninguém mal por mal, aqui se vingar, retalhar um ao outro. Não tornai mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Fala comigo, eu preciso fazer todo o possível para ter paz com todos os homens, para me relacionar bem com todas as pessoas. É isso que Paulo está dizendo, irmão. Tudo que cabe a você fazer, o que é da sua responsabilidade, o que você pode fazer, faça, para que você tenha relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, relacionamentos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus é o príncipe da paz, o diabo é o rei da confusão, da briga e da divisão. Aonde a unidade, aonde a reconciliação, perdão e graça, Jesus reina, porque Ele é o príncipe da graça, Ele é o Salvador, Ele é aquele que nos reconcilia com Deus, Ele é aquele que é a nossa paz. Onde tem confusão, briga, dissolução, contenda, Satanás triunfa e fica dando gargalhada de vocês, de mim, de quem quer que seja, que esteja no meio daquela confusão. Mas continua o texto sagrado dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira aqui não é a nossa ira, tá? Você não pode ler esse texto e falar, pastor, então eu posso me irar. Não, aqui está dizendo a ira do Senhor. Presta atenção no contexto, porque ele diz, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você está vendo que a ira aqui não é nossa, é a ira de quem? Do Senhor. Ele que é o nosso juiz, Ele é que vai julgar a nossa causa. É isso que significa a palavra mansidão. Mansidão não é aquela pessoa besta, que aceita tudo, que todo mundo pode pisar na cara dela, desonrar, ofendê-la. Não é isso. Mansidão é alguém que responde corretamente às toxicidades da vida. Mansidão é alguém que se posiciona corretamente diante de Deus e diante das pessoas, com maturidade. É uma pessoa proativa, se posiciona, coloca limites, mas ela não entra na carne, ela se posiciona no Senhor. E ele termina 20, 21, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que o texto está dizendo? Quando você faz o bem com aquele que te fez o mal, a cabeça dele começa a ferver, começa a queimar, a consciência dele começa a pesar, e ele se envergonha do mal que ele te fez. Talvez ele até não se arrependa, porque às vezes é um ímpio, não tem compromisso com o Senhor, mas no mínimo a cabeça dele vai ferver, as brasas vão queimar na cabeça dele.
ele vai se envergonhar do mal que ele te fez, porque Paulo termina dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Às vezes a gente pensa que o mal só está lá fora. Irmão, não. O mal começa e infelizmente está aqui dentro. Todos nós temos uma natureza pecaminosa, caída, a maldade está dentro de nós. Se nós não tivermos o Espírito Santo, se não vivermos no Espírito de Deus, dominados pelo Espírito Santo de Deus, governados pelo Espírito Santo, o mal que está em nós também está lá fora, mas o maior mal, o maior inimigo não está lá fora, está dentro de nós. Nós ofendemos pessoas, machucamos, arrebentamos, ferimos, arrumamos confusão na família, briga no trabalho. Irmão, é tudo que o diabo quer e o que Deus não quer. Deus olha para mim e para você nessa manhã e diz: não te deixes vencer pelo mal, que está aí dentro. Mas vença o mal através do bem. Cada vez que você faz o bem a alguém, cada vez que você exerce generosidade, você abençoa alguém, você dá algo para alguém, você ajuda alguém, você, cuida de alguém, você serve alguém, você mata um pouquinho o mal que está dentro de você. E você triunfa através da bondade e da benignidade do nosso Deus. Amém? Nós sempre falamos, virou um jargão evangélico: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Aqueles que caminham com Deus devem ter essa característica do caráter de Deus, a bondade e a benignidade. Benignidade significa querer o bem do outro. Não somente fazer aquilo que é bom, mas querer também o sucesso, o triunfo, a bênção, a bem-aventurança da outra pessoa. Amém? Será que você quer o bem dos outros? Glória a Deus. Isso é tremendo, irmão. Quando nós entendemos esses princípios, nós vamos enumerar alguns deles, tá bom? Qual é a origem dos problemas interpessoais entre as pessoas? Primeiro, irmãos, nós vamos estar projetando, infelizmente, são maldições e feridas emocionais. Maldições e feridas emocionais levam as pessoas a terem problemas com pessoas. Às vezes se aprendeu erradamente, O pai era grosso, a mãe estúpida, gerou um filho o quê? Grosseiro e estúpido. Maldições que vão se perpetuando, erros e falhas comportamentais, ou então as feridas da alma, através de ofensas, através de injustiças que você sofreu, você não perdoa, fica abrigando aquilo no seu coração, através da amargura, do ressentimento, e aí fica ferindo pessoas ao seu redor, porque está ferido e precisa da cura de Deus. Preste atenção, irmão. Todo ferido vive ferindo os outros. Toda pessoa ferida vive ferindo os outros. E geralmente, da maneira que nós fomos feridos, por exemplo, se você foi ferido pela língua de alguém, pelas ofensas verbais de alguém, com essa mesma ferida, se ela não for resolvida, você vai ficar ferindo outras pessoas com a sua boca também. Então, primeira causa dos problemas interpessoais, maldições e feridas emocionais. Segunda causa, falhas na comunicação. Isso acontece muito, principalmente no casamento. O homem fala A, a mulher entende B, ou a mulher fala B, o homem entende A, e aquelas confusões são geradas ali dentro do casamento, entre as pessoas. Você falou uma coisa, a pessoa interpretou outra. Isso acontece muito, e muitos problemas são gerados por falhas na comunicação. Às vezes falta objetividade, falta clareza, falta simplicidade no falar. Tem gente que quer falar muito bonito, acaba se atrapalhando. As pessoas não compreendem. Terceira origem dos problemas, irmãos, uma bomba chamada pecado. O pecado que está em nós, que é uma bomba, que nos destrói se nós não resolvermos, acaba implodindo através de nós, ferindo e machucando outras pessoas. Uma bomba chamada pecado. Lembre-se, irmãos, aqui ninguém é santarrão. Nós somos santos como fruto da graça e da misericórdia do nosso Deus. Amém? Não porque somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito, nem eu nem vocês. Nós somos imperfeitos, servindo a um Deus que tem uma obra perfeita. Isso é lindo da obra de Deus, Nós somos seres humanos imperfeitos,
que servimos a um Deus perfeito, que tem uma obra perfeita. Mas nós precisamos entender, uma bomba chamada pecado acaba atrapalhando as relações interpessoais, gerando confusão entre as pessoas. A quarta causa, a origem de problemas entre pessoas e confusões, é a falta de espiritualidade, falta de uma vida espiritual com Deus. Por exemplo, se você não está bem com Deus, o que vai acontecer? Você não vai estar bem com as pessoas. Sim ou não, irmãos? Quando você está mal com Deus, você vai estar mal com os seus. Daí a importância de nós orarmos todo dia, lermos a palavra todo dia, desenvolvermos uma vida espiritual, para que não vivamos na carne, mas sejamos guiados, governados e cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Quinto problema é o egocentrismo, que é uma marca da nossa geração. Pessoas egoístas, ególatras, ou seja, idólatras do eu. Eu quero, eu faço, eu sou bom, eu consigo, é do meu jeito. O egoísmo tem arruinado e destruído muitos relacionamentos. Egocentrismo, o que é isso? É o ego no centro. O eu em primeiro lugar e os outros que se lasquem. Nós não podemos ser assim. Edwin Cole, o pai do movimento de hombridade, ele nos diz o seguinte: amar é colocar o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. Amém? Vamos falar junto? Amar é colocar o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. Irmãos, quando nós entendemos isso no casamento, na vida familiar, no relacionamento com os filhos, tudo flui. Quando você entende que amor é sacrificial, que amor é entrega, que amor não é do meu jeito, é em prol do coletivo, do outro, da família, dos meus filhos, do meu cônjuge, do meu amigo, daquele que eu trabalho junto com ele. Quando você compreende isso, coloca o outro em primeiro lugar e o teu eu em segundo lugar, irmão, tudo acontece, os seus relacionamentos fluem, se tornam abençoados. Mas o egocentrismo tem destruído muitas relações, famílias, amizades, relacionamentos humanos. E em sexto lugar, outra origem de problemas é o desgaste do tempo. Desgaste do tempo. Todas as relações precisam ser cultivadas. Todos os relacionamentos precisam ser cuidados, zelados, amados, tempo de qualidade, recursos, afeições, afetos, carinhos, afagos. Se você não alimentar as suas relações, irmãos, você perde elas. Elas não são instantâneas, elas não são feitas no micro-ondas. Elas precisam de afago, de afeto, de toque, de amor, de dedicação de tempo, de recursos. Nós precisamos pensar isso. Será que o tempo não tem desgastado os nossos relacionamentos? Será que o tempo muitas vezes não tem estragado as nossas relações? Outra origem dos problemas é o desgaste do tempo. E infelizmente, irmãos, preste atenção, a maioria das pessoas diante dos problemas interpessoais, problemas nos relacionamentos, reagem de maneira equivocada, errada. Quais são as reações inúteis diante dos problemas entre as pessoas? Primeiro deles, irmãos, fugir dos problemas. Tem muita gente assim. Quando encara uma dificuldade, o que ela faz? Foge. Daí a quantidade de vícios que tem hoje, de drogadição, prostituição, compulsões, jogos de azar, tanta coisa hoje, que as pessoas, em vez de encararem os problemas, resolverem as suas dificuldades, fogem. Fogem às vezes através de um distanciamento geográfico, através de ignorar o outro. Fugir dos problemas não resolvem problemas. Não faça isso. Essa é uma reação inútil. Fugir dos problemas. Segunda reação inútil, muito comum das pessoas, é a arma do silêncio. Sabia que o silêncio é uma arma? O silêncio pode matar relações. O silêncio pode ferir pessoas. O silêncio pode destruir relacionamentos.
a pessoa se fecha, ela se enclausura dentro de si, ela entra na sua fossa emocional, se fecha, não se abre, sofre, e às vezes entra num problema terrível emocional, doenças psicossomáticas acontecem por causa do silêncio. Irmãos, para problemas serem resolvidos, nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar, nós precisamos expressar sentimentos, sempre com honra, sempre com dignidade, sempre respeitando o outro. Tem um conceito dentro da filosofia chamado alteridade. Eu aprendi quando fui fazer filosofia, achei extraordinário. Alteridade é um conceito filosófico que significa reconhecimento do outro. Eu reconheço o valor do outro, eu valorizo o outro, eu entendo que o outro é uma extensão de mim mesmo, que eu não sou uma ilha solitária, que eu preciso valorizar o outro, porque o outro também é importante para mim. O outro muitas vezes é um espelho de mim mesmo. Você já percebeu isso? Às vezes aquilo que você detesta no outro é o que você tem. É o seu problema, que você, espelhando no outro, você se enxerga no outro. E você detesta no outro, mas na verdade o outro é um espelho de você mesmo. Irmãos, nós precisamos ter alteridade, reconhecer o valor um do outro, reconhecer que o outro é importante. Quando nós somos criancinhas, nós dependemos do nosso pai. Quando viramos adolescentes, nós achamos que somos independentes. Quando alcançamos a maturidade, meus irmãos, nós aprendemos que nós não somos nem dependentes e muito menos, igual aos adolescentes, independentes. Nós amadurecemos e compreendemos que somos interdependentes. Você precisa do padeiro para fazer o pãozinho de manhã cedo. Você precisa do lixeiro 3 vezes por semana para recolher o lixo da sua casa, senão vira um furdunço ali. Sim ou não? Nós dependemos, interdependemos uns dos outros, cada pessoa, até as mais simples e singelas, são dignas de respeito, de reconhecimento, de valor, e devem ser tratadas com honra. Amém? Guarda essa palavrinha, fala comigo, alteridade, reconhecimento do outro. Reconheça o seu cônjuge, reconheça os seus amigos, valorizem uns aos outros, para que a gente possa construir pontes e não muros entre as pessoas, pontes de amor. Você que está me assistindo, né? Às vezes você acha, mas não tem problema, eu vou compartilhar isso aqui através das minhas redes sociais, irmãos. Quando você faz isso, você está construindo uma ponte de amor para alguém. Às vezes tudo que uma pessoa precisa ouvir, está no meio de uma ministração. E você construiu uma ponte de amor compartilhando aquilo que você ouviu na pregação. E aquela pessoa recebeu uma palavra que mudou a história dela. Amém? Olha a importância da pregação. Às vezes a pessoa precisa de uma frase, de uma colocação, que o pregador, conectado com o céu, recebe do coração de Deus, através do seu empenho, dos seus estudos, ministra a palavra e o Espírito Santo vai lá e aplica no coração da pessoa. Isso é tremendo. Glória a Deus. A arma do silêncio é um perigo. Terceira reação inútil, a ira e a gritaria. Talvez seja mais comum, a ira e a gritaria. A pessoa explode, né? Parece um vulcão, sai arrebentando tudo, sai arrebentando todos, inclusive a si mesmo. Se fere, se machuca, explode, devasta ao redor. Ira e gritaria não vai resolver o seu problema interpessoal. Pelo contrário, só vai ampliar, só vai arrebentar, só vai ferir e machucar mais ainda. Não vai resolver, uma reação inútil. E em quarto lugar, vingança e rebelião. A Bíblia está dizendo aqui em Romanos, que nós não devemos fazer o mal com o mal, devemos entregar tudo àquele que é o justo juiz, aquele que julga a nossa causa. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então não se vingue, não retalie, não queira o mal do outro,
Não ria quando o outro tropeça, não. Quando o outro se dá mal. Pelo contrário, nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter misericórdia. Nós temos que levantar aquele que cai. Nós temos que estender o braço para aquele que está sofrendo. Nós temos que dar ouvido para as pessoas que estão sofrendo. Sim ou não, irmãos? Mas tem muitos crentes que são bons para criticar. São bons para julgar o outro. Ele é bom para apontar o dedo para o outro. Mas não se coloca ao lado do outro, ao lado do próximo, para ajudar, para levantar, para edificar, para ser os braços de Deus, para ser o ombro de Deus, para ser as mãos de Deus. Porque reage com vingança e rebelião. Rebelião aqui no sentido de desacatar autoridades, de se rebelar contra Deus e a sua palavra. Infelizmente, tem gente que reage assim, com vingança e rebelião. São reações inúteis que não resolvem problemas. Mas aí vem a nossa chave aqui. Como, pastor, como eu posso resolver os problemas? Quais são as chaves espirituais para a resolução dos problemas? Em primeiro lugar, irmão, eu preciso crer na possibilidade da solução. Amém? Crer que Deus pode agir nessa situação. Crer que não há impossível para Deus. Crer que tudo é possível àquele que crê. Crer que tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou dando conta. Peça ajuda de Deus, irmão, mas creia na solução daquele problema que você está enfrentando. Seja com alguém, seja pai, seja mãe, seja cônjuge, seja filho, seja amigo, seja colega de trabalho. Comece a orar. Coloca Deus naquela situação, irmão, e creia na solução daquele problema. Amém? Tanto é que no curso Casados para Sempre tem uma lição inteira do curso Casados para Sempre, que significa visão de fé e de confiança. Irmão, se nas nossas relações nós não tivermos uma visão de fé e de confiança, não tem como dar certo. Não tem, você precisa acreditar no casamento, você precisa acreditar no outro, você precisa confiar no outro e confiar em Deus. Por isso que o ciúme é pecado. Preste atenção, meu irmão, olhe para mim, ciúme é um pecado triplo. É o tríplice pecado. Você peca contra Deus, você peca contra o outro, você peca contra você mesmo, porque não acredita no seu próprio valor e o seu potencial. Você peca contra o outro porque você fere o outro. Machuca o outro por desconfiança, por duvidar do outro. E você fere a Deus porque você está dizendo, em outras palavras, através do teu ciúme, eu não confio que Deus vai cuidar de mim, independente das circunstâncias. Vocês estão entendendo? Fala comigo, ciúme é pecado. Tem muita gente que não entende isso. Os ciumentos, se não se arrependerem, vão para o beleléu. Ah, pastor, mas um pouquinho de ciúme apimenta a relação. É o que o diabo quer que você pense. Ele não apimenta, ele intoxica a relação. Ele destrói relacionamentos. Ele mostra falta de confiança no seu coração, insegurança e medo. Às vezes uma ferida de alma que precisa ser sarada e curada por Jesus de Nazaré. Amém? Segundo princípio, chave espiritual para resolvermos conflitos, enfrentar problemas sem paixão. Enfrentar problemas sem paixão. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmão, não coloque emoções exacerbadas naquela confusão. Toda vez que a gente usa o sentimentalismo, né, as emoções não podem falar mais alto do que a razão. Tem muitos problemas interpessoais dentro do casamento, dentro da família, que não se resolvem, porque as emoções são maiores do que a razão. Não deixe a sua emoção falar mais alto que a razão. Submeta-se a Deus, a sua palavra. Infelizmente, irmãos, as nossas emoções, às vezes, distorcem a realidade. Sim ou não? Às vezes ali movido pelo impulso, pela paixão, pelo sentimento, pela emoção, você se transforma numa besta voraz, num ser que você não é.
e depois você se envergonha que foi. Sim ou não, irmão? Você bate na cabeça e fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Isso não sou eu. Porque as emoções distorcem as realidades. O sentimentalismo e a agressividade só agravam a situação. Não vai resolver, só piora a situação. Então, irmão, use a razão. Se Deus nos deu uma mente, se Deus nos deu inteligência, use a sua inteligência. Graças a Deus, que o público que eu atraio através das nossas comunidades, através da nossa pregação, é uma turma inteligente. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí? Povo inteligente, uma fé inteligente, uma ministração inteligente, um povo que é chamado a usar a inteligência, a sabedoria, a graça, a prudência. Glória a Deus, eu fico feliz. Às vezes até entra na igreja mais simplesinho, né, sem muito entendimento, mas através do discipulado, através de vir à igreja, através da palavra de Deus e adentrando dentro do coração, a pessoa começa a ser estimulada a usar a sabedoria, a graça, a prudência e a inteligência. A fé cristã é uma fé inteligente. Amém? Use a razão e não deixe a emoção falar mais alto no seu coração. Terceiro princípio, leve os seus conflitos à cruz. Fala comigo, eu preciso levar os meus conflitos à cruz de Cristo. É o chamado de todo crente, a mortificação. Levar aos pés de Jesus. Morrer para nós mesmos, como eu falei, e irmos para a cruz. Fala de uma entrega. Entrega aquela situação a Jesus. Fala também de renúncia. Às vezes nós vamos ter que renunciar, abrir mão, para que a relação flua, para que a relação amadureça. Fala de quebrantamento, irmão. Se quebrantar. Não interessa quem está certo, é Deus que está sempre certo. Irmão, geralmente nós estamos sempre errados. A não ser que nós estejamos dentro de princípios e valores de Deus. Aí sim nós vamos estar certos. Às vezes o casal fica brigando, né? Dois amigos discutindo, para ver quem está certo. Irmão, quem está certo sempre é Deus. Aleluia. Geralmente nós estamos sempre errados. E mais importante do que quem está certo, é a relação dar certo. É o bem da relação, é o bem do outro. Então às vezes nós vamos ter que nos quebrantar, nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que entregar. Apresente a Deus as suas aflições, apresente a Deus as suas relações, e Deus agirá. Amém? Tem um texto que diz, agindo Deus, quem impedirá? Às vezes você tentou falar com a pessoa, você tentou dialogar, não funcionou. O que você faz? Recua. E dobra o joelho e vai orar. E Deus agirá. Tentou falar, tentou dialogar, tentou expressar sentimentos, tentou se comunicar, não funcionou. Recua, leva para a cruz. E Deus agirá. Amém? Você crê nisso, irmão? Não adianta ficar meia hora brigando, uma hora discutindo, só vão se ferir, se machucar, se apunhalar um ao outro ali, com ofensas, com palavras, com situações, com... Não vai levar a lugar nenhum. Dobra o joelho e vai orar. Leve aquela situação à cruz do Calvário, leve os seus conflitos à cruz. É melhor ser feliz do que ter a razão. Fala comigo, é melhor ser feliz do que ter a razão. Ah, mas, amor, eu acho isso. Ah, irmã, amor, amém, glória a Deus, você tem razão. Pronto. Se um se quebrantar, Deus vai entrar. Guarda essa frase. Se um se quebranta, Deus entra com providência. Imagina se os dois se quebrantar, que é o que Deus quer, numa relação. Deus entra com provisão. Então, quando nós falamos levar os nossos conflitos à cruz, nós estamos falando também de confessar
os nossos pecados um ao outro, reconhecer os nossos erros e falhas. Nós estamos falando de arrependimento, mudança de vida, nós estamos falando de perdão. Tudo isso está na cruz de Jesus. Quando eu levo aquele conflito, as minhas mazelas, as minhas dificuldades, aquilo que eu não dou conta aos pés de Jesus, Deus vai entrar com provisão. Amém? Quarta chave para a resolução de problemas: não deixe os problemas acumular. Fala comigo, eu não posso deixar os problemas acumular. Tem muita gente que faz isso, foge dos problemas, deixa o negócio acumular. E os problemas, irmãos, se você tentar fugir do problema, ele lá na frente vai te pegar. E vai ser pior. Vai ser pior. Porque o problema, quando ele não é resolvido, ele vira igual uma bola de neve descendo por uma montanha. Cada vez ele vai se ampliando e vai piorando, e o estrago vai ser maior. Vai ser maior. Não deixe os problemas acumular, é o quarto princípio que aprendemos hoje. A quarta chave para a resolução: conflitos precisam de resolução. A Bíblia diz em Efésios 4, 26, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu não posso dormir irado, com raiva, magoado, ressentido com o outro, não. Em outras palavras, Deus está dizendo, resolva hoje a sua situação. Não deite no travesseiro sem pedir perdão, sem reconciliar, sem acertar aquela situação, porque senão o problema vai se ampliar. Conflitos deixados para depois, eles se fortalecem. Eles viram uma bola de neve, como eu falei. Quando a bomba estoura, o estrago é grande. Deixe de lado os velhos argumentos, deixe de lado as justificativas, deixe de lado as desculpas esfarrapadas. Vença os sofismas. O que são sofismas? São mentiras da nossa mente, que às vezes a gente toma como se fosse verdade. Por exemplo, o diabo adora soprar numa relação: ah, ele não te ama, ele não está nem aí para você. E aí você escuta essa voz diabólica e, ele não está nem aí para mim mesmo, ele não me ama, então é melhor chutar o balde e abandoná-lo. É um sofisma, é uma mentira de Satanás. Você olha no espelho e o diabo sopra no teu ouvido: você é feio, você é orelhudo, você é narigudo, você tem um olho meio grande. E aí você olha no espelho e fala: não é que realmente eu sou feio mesmo? Ninguém vai me querer, ninguém vai me amar. É tudo que o diabo quer que você creia. É um sofisma, é uma mentira, com aparência de verdade, mas na verdade é uma grande mentira diabólica. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Não se deixe levar pelas setas, pelos dardos inflamados do inimigo na sua orelha, na sua mente, no seu coração. Não permita isso. Quinto princípio, já estamos encerrando, irmãos. Reconheça o princípio de autoridade. Todo lugar que eu vou existe uma autoridade. Dentro da casa existe uma autoridade. Em primeiro lugar, a autoridade é Cristo. O homem precisa estar submisso a Cristo. A mulher, a esposa ao seu marido, os filhos aos pais. Reconheça o princípio de autoridades. Maridos, sujeitem-se a Cristo. Esposas, se sujeitem aos seus maridos em amor, como a Cristo, diz o texto sagrado em Efésios 5:22. Filhos, honrem e respeitem os seus pais, porque ali há um mandamento com promessa: honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Dá uma ligadinha para o papai e para a mamãe, dá um oizinho, honra eles, compra um presentinho. É isso que nós lemos aqui em Romanos 12. Honrem uns aos outros, com amor fraternal, valorizem, sirvam uns aos outros. Reconheça o princípio de autoridade. Isso não significa que eu não possa argumentar, que eu não possa dialogar. Eu posso falar, posso expressar sentimentos, mas sem desonrar. Exponha sentimentos. Às vezes até fique quieto e apenas ouça, mas renda-se a quem é a autoridade. Romanos capítulo 13, a Bíblia diz: quem resiste à autoridade,
resistem à ordenação de Deus e trará sobre si mesmo condenação. Você quer condenação para a tua vida? Se rebela, continua fazendo tudo errado, não reconheça a autoridade, você vai ver o que Deus fará para te disciplinar, puxar a tua orelha e te tratar, irmão. Reconheça a autoridade. Deus protege e age a favor de quem é obediente. Deus protege, Deus guarda aquele que é obediente. Amém? E por último, ande debaixo de conselho e cobertura espiritual. Ande debaixo de conselho e cobertura espiritual. Está dando chiado, né? Aqui está beleza. Está tranquilo? Ande debaixo de conselho e cobertura espiritual. Lembre-se, querido, todos nós somos ovelhas. Sim ou não? Quem é o supremo pastor? Está lá em Hebreus. Jesus de Nazaré. Até o pastor Giovanni é pastor auxiliar de Jesus. Eu preciso de alguém cuidando da minha vida. Vocês precisam, todos nós precisamos uns dos outros, de irmãos mais maduros, de irmãos preciosos, de pessoas que possam nos auxiliar, nos ajudar, no momento de luta, de dificuldade, onde eu tentei resolver um problema e não consegui, não dei conta. Busque ajuda de pessoas maduras. Busque ajuda de quem pode trazer um conselho preciso para você. Todos nós precisamos ser cuidados. Amém? Tem amigos que você possa abrir o coração, coloque situações diante da luz, confesse pecados, reconheça falhas, peça ajuda. Peça ajuda, se você não estiver dando conta. Procure um líder maduro, um líder bíblico, uma pessoa coerente com a palavra de Deus, uma pessoa sábia, e entenda e compreenda que a sabedoria divina se manifesta através de conselheiros. Amém? Provérbios capítulo 11, versículo 14. Bota lá para nós terminarmos. Provérbios 11, 14. Olha o que diz o texto sagrado. Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amém? Você quer andar debaixo da sabedoria de Deus? Busque conselhos. Quando eu fui comprar minha casa, por exemplo, eu procurei o conselho de 3 irmãos, 2 corretores de imóveis e um engenheiro civil, para olhar minha casa, para ver se aquilo que estava pedindo era o que precisava. Os 2 me deram aval, o engenheiro olhou e falou: rapaz, pastor, essa casa que o senhor está comprando, só o terreno aqui vale 90 mil. Eu paguei 70 mil no terreno e na casa. Coisa do papai celestial lá. Era o que eu podia, irmão, naquela época eu podia comprar uma casa até 70 mil. Eu coloquei um limite e Deus ouviu a minha oração. Amém? Deus é fiel. Mas eu ouvi 3 conselheiros, 2 corretores de imóveis e um engenheiro que foi lá, olhou e tal, falou: não, pastor, a casa parece ser boa, o terreno é maravilhoso, numa área maravilhosa, vai crescer muito essa área. 13 anos atrás. E isso gerou o quê? Confiança, segurança na tomada de decisões. Às vezes tudo que a gente precisa disso, é de um conselho, de uma orientação, de alguém que cuida da nossa vida, de alguém que é a nossa cobertura espiritual, de alguém. É muito importante, irmãos, o índice de erros vai lá para baixo, quando você aprende a ouvir conselhos sábios. Amém? Geralmente não erra. Quem aprende a ouvir a voz de Deus, a tomar decisões inteligentes, menos emoção, mais razão, como nós aprendemos hoje, e também a ouvir conselhos de sabedoria. Amém? Às vezes até as pessoas vêm, né, com situações advocatícias, por exemplo, um pastor, aí eu chego e falo: irmão, eu não sei muito bem dessa área, mas eu te indico o irmão fulano de tal, ele pode te auxiliar. Porque a gente não entende de leis civis e coisas, a gente só tem uma noção vaga, né?
Então é muito importante, naquela área específica, naquilo que você precisa, procure o auxílio, o conselho de alguém. Peça ajuda, reconheça falhas, ande em humildade de coração. E lembre-se aquilo que diz a palavra de Deus: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vamos só repetir rapidamente os 6 princípios. Primeiro, crer na possibilidade de solução. Segundo princípio, enfrentar os problemas sem paixão, ou seja, sem emoção, sem sentimentalismo, sem se fazer de coitadinho, ou de dono da razão. Terceiro, leve os seus conflitos à cruz de Cristo. Quarto, não deixe os problemas acumular, senão eles vão virar uma bola de neve. E vão pipocar lá na frente, vai te pegar de novo, e vai te arrebentar e quem tiver ao seu redor. Quinto, reconheça o princípio de autoridade. Deus é um Deus de ordem. Só para vocês terem uma ideia, irmão, a palavra ordem na Bíblia aparece 187 vezes. Ou seja, Deus é um Deus de ordem? Sim ou não? Se não fosse, não teria tantas vezes essa palavra na Bíblia. Deus é um Deus de princípios, de autoridade, de ordem. Toda organização, seja social, eclesiástica, espiritual, tudo aquilo que não tem um princípio de autoridade descamba, desanda. O exército tem que ter cadeia de autoridade. O governo precisa ter cadeia de autoridade. A escola precisa ter cadeia de autoridade. Então, reconheça o princípio de autoridade. E por último, ande debaixo de conselho e de cobertura espiritual. Amém? Eu não sei se os irmãos têm orado por nós. Tomara que sim. Quem ora aí pelo pastor Giovanni, dá um glória a Deus. Mas nós oramos todos os dias por você. Amém? Todos os dias nós dobramos os joelhos, oramos pela sua vida. Você está debaixo de muita oração e de muita cobertura espiritual. Você precisar de ajuda, além de tudo isso que você aprendeu hoje, procure o pastor Giovanni. Nós estamos à disposição. Estejamos também orando uns pelos outros, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos capacite, para que Deus nos auxilie nesse momento tão difícil que estamos vivendo, né? Todos nós estamos aprendendo. Oremos uns pelos outros. E lembre-se, você serve a Deus, servindo as pessoas. Sirva um ao outro, ame um ao outro, se dedique um ao outro, cuidem uns dos outros. Nós somos uma comunidade de fé, uma comunidade que cura, uma comunidade que recebe pessoas feridas como nós, para sermos curados pela graça e pelo poder de Jesus de Nazaré. Que você seja um agente de cura, um agente de milagre, alguém que edifica, alguém que constrói, não destrói, alguém que seja uma bênção para muitas e muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. São os mais sinceros desejos do coração do pastor Giovanni. Amém?